Obviamente, né, a visão que nós vamos ter hoje do Caravaggio e das obras, né, e de outros grandes mestres que a gente pretende abordar, ela é uma visão extremamente limitada. E é um tempo muito restrito para trabalhar com uma grandiosidade tão significativa. O recorte de obras dessa palestra também eu devo dizer que é altamente pessoal e seletivo, porque eu, como historiador, determinei que assim seria. Quando nós falamos de um pintor, nós não estamos falando de um conjunto de pinturas apenas, né, de um conjunto de obras apenas, mas nós estamos falando da expressão de uma vida. Nós estamos falando da essência de um indivíduo que nos é perpassada pelos séculos através de manchas de tinta, de expressões pictóricas. Essas obras, elas são o que elas são justamente porque elas refletem, né? Porque elas são de uma forma ou de outra uma representação viva dos desejos, dos arrependimentos, dos amores, dos ódios do autor da obra. Nesse aspecto, o corpo físico do artista se vai, mas a permanência da essência é notável. Caravaggio, ele foi um homem atormentado. E foi atormentado em um tempo atormentado. No século XVII, a igreja como um todo estava dividida. Havia uma batalha pela reforma, desde que Lutero tinha pregado as 95 teses, né, em Wittenberg. Então, assim como os vitrais funcionavam como um meio de educação e entretenimento para os homens e mulheres da Idade Média, a pintura ela vai exercer, e também a escultura, mas aqui no caso o mais importante para nós nesse momento é a pintura, ela vai exercer um papel educativo na formação religiosa da sociedade da época. Não que essa conexão entre a obra, o seu sentido, né, e a população mais simples fosse tarefa fácil. Pelo contrário, isso era muito difícil, atingir essas camadas mais pobres da população com imagens que fossem, ao mesmo tempo, impactantes e que dissessem algo em caráter mais profundo. Mas Caravaggio traz essa presença divina próximo aos homens e, ao mesmo tempo, coloca o homem junto ao divino. Todos os homens da família dele morreram quando ele tinha 6 anos. E ele acabou sendo criado só pela mãe, que chamava Lúcia Aratori, e esse dinheiro no bolso, em boa parte da vida posterior dele, né, no início a vida dele foi bastante sofrida, também possibilitou que ele se metesse em uma tonelada de encrencas. Como todas as obras do Caravaggio, ela é cercada de mistérios, né? É possível que um dos assistentes do estúdio onde ele trabalhava, chamado Marlo Minitti, tenha servido de modelo para essa obra, mas não existe qualquer certeza sobre isso, tá? Essa é uma mera especulação. Eu acho que talvez a mais interessante das interpretações dessa obra do Caravaggio seja a que relaciona essa pintura a um deus romano chamado Vertumnus. Certamente é um autorretrato, segundo a maioria dos intérpretes. Ela faz parte de uma série de estudos feito pelo artista com o auxílio de um espelho. Logo, é evidente nessa pintura que o modelo não estava muito bem. Outra coisa interessante é o seguinte, o ângulo de 3/4 do rosto é uma convenção popular desse período histórico do final da Renascença, né? Essa obra ela ficou perdida por muito tempo e ela só foi descoberta em cofres italianos em 1913. Mas que a gente tem que entender que toda e qualquer obra dentro desse contexto tem que ser posta dentro da temporalidade na qual ela foi construída. Existe um problema muito sério que é a transcrição do tempo presente na interpretação de uma obra antiga. Isso gera um problema gigantesco. E ela é uma representação muito realista, há detalhes em abundância, e ela está associada, justamente por isso, à escola de pintura lombarda, que contribuiu para a formação do Caravaggio, né? Certamente, né? Mas também para mostrar nos trabalhos, talvez, como uma forma de mostrar, e que era comum nos trabalhos do Caravaggio, que existe uma espécie de dualidade moral, porque são a mesma pessoa em dois lados diferentes, né? Um jogando limpo, outro jogando sujo. E é extremamente importante lembrar, né, que esse simbolismo e a pintura clássica, como eu disse antes, andam de mãos dadas, né? E que existem mais significados inerentes aí nas imagens do que a gente percebe superficialmente, né? Essa obra representa um marco importante para o Caravaggio, porque faz parte do período de afirmação dele como um artista independente. E ele deixou o ateliê do Darpino em 1594, né? E ele começou a vender as obras dele nessa época através de um comerciante chamado Constantino. E essa obra também é importante porque ela representou o momento em que o cardeal Francisco Maria Del Monte percebe a grandeza do Caravaggio e convida o Caravaggio para morar durante um tempo na mansão que ele tinha próximo à Piazza Navona. É interessante, primeiro que o Cupido, as asas dele foram pintadas em algum outro momento, não foi pelo Caravaggio.
Alguém reformou e não reformou muito bem. O que acontece é o seguinte, o Caravaggio fazia uma obra e sumia. Sumia às vezes por meses, né? E ele ia queimar esse dinheiro. Ele ia fazer festa, ele saía para o mundo. E em 1598, como não podia deixar de ser, né, por causa dessa baderna toda, o Caravaggio acaba preso de novo. Os coletores, em oposição aos outros dois, eles estão usando roupas modernas para a época. Roupas contemporâneas ao Caravaggio. E essa é uma pintura de contraste, né? Por vários aspectos, inclusive por isso, a luz, se vocês olharem, ela não só identifica, mas separa os dois elementos, de um lado a riqueza e de outro lado a pobreza. Ela separa os valores, inclusive, não só valores monetários, mas valores morais. O que se sabe hoje é que Caravaggio se utilizava de uma miríade de técnicas, né? Existe a comprovação hoje de que algumas técnicas eram feitas sim com o grisalho, outras eram feitas com verdátil, outras eram pintadas direto, outras não, outras recebiam a preparação do desenho antes da pintura. Então, não é assim, esta é a técnica do Caravaggio. A questão é, para qual obra? Em que época? Em que contexto? E é impressionante porque Caravaggio deve ter usado uma luz muito forte para dar esse efeito dramático da cena. É interessante como o quadro, ele estava sintonizado com os acontecimentos da época, e isso, de novo, é o que faz Caravaggio ser extraordinário. O Caravaggio escolhe um acontecimento popular, todo mundo sabia que tinha acontecido, foi um grande momento na cidade, né? E aí ele retrata isso nessa cena, ele coloca isso de uma forma muito próxima ao que tinha acontecido. E aí a história se confunde com o mito. O Caravaggio era capaz disso. Ele era capaz de transformar uma notícia em um momento bíblico. Como é que tu não ia encantar? Como é que tu não ia prender o populacho com uma construção pictórica dessas? Então o Caravaggio, ele parece ter passado a vida inteira num misto de desafio e de arrependimento. E de certa forma, isso leva também à extensão de um entendimento de que o Caravaggio era um fugitivo da própria consciência conturbada dele. E que tudo isso se funde de uma forma sólida, com uma técnica extraordinária e uma beleza realista absurda. É possível reconhecer em Caravaggio uma alma sedenta, de uma condição de existência que ele não compreendia, talvez até pela infância difícil que ele teve, talvez por uma evidente falta de afeto, né, dele para com o mundo e do mundo para com ele, né? Ele foi um homem de amores rasos com a humanidade, né, com o mundo, mas de amores profundos em relação à arte.